Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para refletir sobre um dos pontos da nossa tão amada doutrina espírita. E hoje vamos falar de um tema muito frequente e recorrente, principalmente nesse período de pandemia, que é o desânimo. Para refletir sobre ele, vamos tecer algum comentário sobre a questão 466 de O Livro dos Espíritos, que está no livro 2º do Mundo Espírita, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Kardec, nessa questão, vai perguntar o seguinte: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Ao que os imortais vão responder: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticar. E aí o comentário de Kardec é muito elucidativo também, quando ele diz: é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Na obra Espírito e Vida, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, ela vai falar que o desânimo é insidioso, de fácil propagação e tem caráter pandêmico. É interessante ela falar, né, do caráter pandêmico para falar da universalidade, digamos assim, da sua manifestação e da sua contaminação. Então a gente poderia adicionar: e tem caráter pandêmico, sobretudo durante a pandemia, né? Outra pandemia, a pandemia pelo coronavírus. Ou seja, o desânimo é como se fosse um entorpecente que vai aniquilando a vida, enfraquecendo as nossas resistências morais, e é como se a gente estivesse se deixando morrer ainda em vida, difícil de ser erradicado, com grande poder dominador e contagiante, conduz às dissipações, à loucura, ao crime. São em geral apresentados, né, às suas vítimas, que se tornam mórbidas, indiferentes, perigosas, um adversário destruidor das grandes multidões. E aí a gente observa que do lado contrário ao do desânimo, há os companheiros de fé, que seguem corajosos e intimoratos, prosseguindo sempre sem recuar. E mesmo esses, em algum momento, num momento de fragilidade, de vacilação, podem se deixar acometer, né, pelo desânimo, ainda que sejam trabalhadores devotados ao bem. Por isso, o apelo da nossa querida veneranda: prossegue tu. É aquela velha história, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E como nos elucida a questão 466, as dificuldades e o próprio desânimo, que por vezes nos acomete como se fosse uma espécie de barfio, né, de miasma morbífico, acaba experimentando a nossa fé e a nossa constância enquanto homens de bem. Por isso nós não podemos deixar-nos ser vítimas inermes do desânimo. É preciso que a gente reaja construtivamente em relação a isso, né? A gente, em geral, tem vários convites para desanimar perante uma dificuldade, perante uma frustração. Pessoas há que tentam justificar para si mesmos essas fugas espetaculares. Amigos falam que não conseguem perseverar nas ideias da imortalidade da alma, do próprio espiritismo, né? Pelas grandes dificuldades a vencer, pelas tentações do mundo material. Mas nós, que já nos reconhecemos fracos e frágeis, buscamos a nossa fortaleza justamente nesse ideal, no ideal do Cristo. Por isso precisamos
prosseguir sempre. Nós já reconhecemos os nossos erros, né? E com isso a gente não se paralisa mais neles. A gente sabe da necessidade de trabalho a empreender sobre nós mesmos para seguir sempre adiante. E a gente sabe que por mais que seja difícil, esse trabalho de lutar contra as nossas próprias deficiências sempre dá resultado, se a gente mantém essa perseverança no bem. Portanto, é indispensável elevar o padrão mental das nossas meditações, fazer um exame, né, com respeito a tudo aquilo que a gente deseja erradicar do nosso mundo íntimo, para que a gente não desanime, porque aquele que desanima tomba antes do termo da jornada, desiste durante o processo. Precisamos estudar o Evangelho, vivê-lo, não obstante não conseguir ainda colocar em prática a sua integralidade. Mas esse é o processo, a gente vai chegar lá, né? Mas precisamos avançar sempre. Ainda que a gente tombe, precisamos recomeçar a marcha, né? Ainda que a gente se sinta fadigado e extenuável, precisamos recomeçar a seguir. Ainda que o desespero nos visite, nós precisamos recomeçar outra vez. Cada passo rumo a esse objetivo é uma pequena vitória nesse imenso terreno a vencer. Por isso, prossigamos renovados, fazendo uma associação com as mentes que já perseguem também o Evangelho Redentor, para que a gente possa alcançar a glória de ajudar com desinteresse e amor e ouvir aqueles que têm a missão de nos estimular no caminho do bem, que são os nossos espíritos protetores, espíritos familiares, anjos de guarda, e que muitas vezes aguardam condições propícias para que possam nos ajudar, porque a gente não dá, não oferece o clima mental necessário para tanto. Então que a gente possa saber o que escolhe e refutemos, rechacemos o desânimo através do trabalho e da utilidade de cada hora do nosso dia, até o fim dessa curta existência. Um grande abraço, meus amigos, muito ânimo, força e coragem, e até a próxima, se Jesus assim permitir.